Voltando aqui com o Insight, estamos falando de secretaria, na companhia de Antônio Aquilano, Thaís Lei, e falando no bloco anterior sobre entrada, como uma pessoa entra, né? Como ela entra no registro da igreja, né? Antônio, como é que se processa a saída? Ou seja, uma pessoa, como é que sai do hall de membros? Em que situações, que circunstâncias levam a isso? Ok, pastor. Então nós temos aí basicamente quase 3 procedimentos, que o primeiro seria o falecimento, né? Depois temos a remoção e temos o terceiro, que é o paradeiro desconhecido. Né? O paradeiro desconhecido, na realidade, o membro, a igreja ela faz todo um procedimento para verificar onde está esse membro. Então ela entra às vezes na parte das redes sociais, né? Pergunta para os mais antigos e aí de repente ninguém sabe onde está esse membro. Então na verdade assim, paradeiro desconhecido, o termo já propriamente já coloca, né? Quer dizer, a pessoa desapareceu. Não está vindo mais, mas não é que não está vindo mais e a gente sabe onde ele mora, não está vindo mais e a gente sabe o que aconteceu. Não, simplesmente não é que ele desapareceu no sentido da palavra, né? Mas assim, não se sabe onde está. Exatamente. Aí então acontece uma publicação, rede social, mural da igreja põe também? Na realidade a publicação então ela acontece mediante então ao voto da igreja, né? Então tem um voto, então a secretária ela faz uma listagem desses nomes e apresenta na comissão. Certo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então ela apresenta na comissão esses nomes, toma-se um voto para publicar. Então na realidade então ele é publicado no sistema e ele fica ali publicado por 2 anos. Agora, né? Não publica obviamente todos os dados da pessoa, né? Não. Só publica o nome. Só o nome, exatamente. Alguém sabe onde está o irmão fulano, alguém sabe onde está o irmão ciclano, né, e tal, e até na leitura lá para toda a igreja, né? Exatamente. Então Legal. Publica então o nome e no mural da igreja então coloca então os nomes dessas pessoas que foram publicadas ali para ver se de repente, né, algum membro, algum irmão ele consegue identificar, olha, eu sei onde está esse membro, então aí para tentar então, procurar. Se achou, aí não acontece a saída. Exatamente. Né? Ou necessariamente não acontece a saída. Pode ser até que aconteça, mas necessariamente falou, olha, achamos de repente é o quê? É uma transferência. Exatamente. Quer dizer, vai ocorrer a saída, como você colocou no bloco anterior, da igreja A para fazer a entrada na igreja B, mas então não era uma saída do tipo, ele não está mais no hall de membros da igreja, certo? Exatamente. Tá, você citou 2 itens anteriores, o primeiro que você citou ali foi a questão do falecimento. Aí então, como é que funciona? A família informa, né? Aconteceu então o óbito lá, então a família informa a data de quando aconteceu, a secretária então ela entra no sistema e faz o lançamento ali então, né, da saída. Tá, e tem um outro item que é a remoção. Esse item é importante a gente citar, por quê? A Igreja Adventista, e agora eu quero conversar diretamente com os nossos líderes aqui, a Igreja Adventista ela não faz distinção, ou seja, gênero, raça, cor, não há uma distinção. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode ser membro da Igreja Adventista do 7º dia, desde que, obviamente, aceite a Jesus Cristo como seu salvador pessoal e, óbvio, né, entenda a verdade proposta pela igreja e assim, então, se torna um membro da igreja. O que levaria a igreja a tomar uma atitude em relação a uma pessoa do tipo, você é membro da igreja e a partir de um determinado ponto ou circunstância, você não é mais membro da igreja. Então não é por... A igreja não tem eu não gosto do fulano, eu não gosto do Beltrano, o fulano é feio, o outro é bonito. Eu estou aqui usando extremos, né? Mas para você entender que não há uma razão para a gente dizer assim, é uma razão particular, pessoal, não é. A igreja é uma instituição e nós cremos, e você também que está aí, uma instituição que Deus assim o quis e o fez para que existisse. Porém, além de ter esse lado espiritual, de ser a representação de Deus aqui, né, obviamente da verdade, participando da missão, da pregação do evangelho, a igreja também tem uma resposta social a dar. Então, de repente, uma pessoa que é membro da igreja, e não é só da igreja adventista não, qualquer igreja, mas estamos falando aqui, obviamente, da igreja adventista, né, a pessoa é membro da igreja e comete um crime ou mesmo uma situação grave no teor ou no âmbito público, social, a igreja precisa tomar uma postura também em relação a isso, porque a pergunta obviamente surge, né? Como que pode, de repente, alguém que cometeu um ato de tamanha barbaridade continuar aí sendo membro da igreja? Em algum momento ele será proibido de entrar à igreja? Não, a não ser que a lei do país, ou enfim, as instituições responsáveis por julgamento, por reclusão, assim o proíbam. Né? Dizer, olha, essa pessoa não pode mais
entrar numa igreja porque está presa, ou não pode se aproximar dele por uma questão de saúde, porque ela leva um perigo e tal para a sociedade, não só para a igreja, mas para toda a sociedade. Então, que isso fique muito claro, há um procedimento de remoção, existe, mas esse procedimento é principalmente por uma questão de resposta social e, segundo, tem base bíblica. No livro do Apocalipse, nós vemos o próprio Deus, o Senhor, dizendo: eu disciplino e repreendo aqueles que eu amo. Disciplina eclesiástica, que uma das formas das quais ela se apresenta é a remoção, então é também aplicada com a visão de que esta pessoa não ganhou uma marca, um sinal. Pelo contrário, é também função da secretária e do secretário da igreja, em parceria com outros ministérios, principalmente com o Ministério Jovem, resgatar pessoas que por uma razão ou outra se afastaram de Deus, porque não existe pecado sem perdão. Pelo contrário, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se há uma medida disciplinar de remoção a ser tomada, ela será tomada, o que não significa, obviamente, não significa mesmo que as portas da igreja, e seria até absurdo dizer que as portas do céu, mas as portas da igreja estariam em algum momento fechadas para essa pessoa, tanto como alguém que tem direito de ir e vir, que é uma das garantias, né, na Constituição dos Direitos Humanos, ou mesmo tendo reparado o erro, ou mesmo se arrependido daquilo que fez e restaurado as situações, que um dia ela retorne a ser membro regular, ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá ok? Antônio, voltando então, são algumas formas de saída. No bloco anterior nós falamos da transferência. Exato. Obviamente que quando transfere, você vai ter uma saída e ela é transferida para algum lugar, vai ter uma entrada numa outra igreja, ou, no caso, a igreja que recebe está entrando um novo membro. A igreja que transfere está tendo ali, registrando a saída. Falecimento, você citou. Exato. O outro item qual era mesmo? Aí no caso seria o paradeiro desconhecido. O paradeiro desconhecido. Essa publicação é por 2 anos, 2 né? anos, exatamente. Então a pessoa sumiu por 2 anos. Você vê a seriedade? A igreja trabalha para procurar esse pra membro. Procurar. Quer dizer, a igreja não está falando, vamos avisar que nós vamos remover. Não, nós estamos dizendo assim, onde está. Porque a igreja está preocupada com gente. Não estamos preocupados em organizar relatório. Exatamente. Nós queremos saber onde é que está a pessoa para cuidar dela, né? Para saber como é que ela está, se ela está bem, né? Um adendo aqui, por isso é importante pedir a transferência. Sim. Porque ele muda de igreja, ele está frequentando outro lugar, ou mudou de cidade, ou precisou, sei lá, qualquer situação, e aí ele está frequente, mas ele não está naquela igreja. E ele mudou de casa, mudou o telefone, a igreja não consegue um contato, porque eles tentam todos os contatos. O bom é que isso acontece pouco, né? Não acontece pouco não. Gente, você que é secretário aí, não acontece pouco. Olha, pessoa mudou por uma... Vamos supor, o pai ficou doente, não deu nem tempo de avisar ninguém, pegou o ônibus, foi embora, o avião, sei lá, e foi a pé, não importa, foi lá... E agora, onde tá? Não avisou ninguém. Aí tá bem, tá frequentando a igreja lá, mas por quê? Porque às vezes a pessoa ali não tem a consciência de que ela é membro de uma igreja local e não de um... E aí a igreja local não sabe o paradeiro, acaba tomando o procedimento que é correto, né? Porque nós não podemos, tem que estar em dia, nós queremos saber como é que está, não só para isso, mas isso gera uma série de estatísticas importantes para a igreja, né? Então tem que avisar, né? E transferir. Né? E hoje tem uma facilidade, nós vamos falar do 7Me, que é um aplicativo, né? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, está ouvindo agora e já procura aí nos seus, na App Store ou na Google, como é que chama lá? O outro? Tem a Google Store também, não tem? Tem outro lá que baixa o Google Play, é isso aí. Então já procura lá, 7Me. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Thaís, quer concluir? Eu percebi que você queria dar uma conclusãozinha aí. E às vezes, aqui na região sul, a gente tem igrejas muito próximas uma da outra. Então, às vezes, fiquei chateado com alguma coisa, ou deixei de ser líder de alguma coisa e acabo frequentando uma outra igreja, aí frequento outra igreja, vou para uma igreja grande ou uma igreja pequena, enfim. E nisso, ele fica muito tempo fora, não pede nenhuma transferência, não fica atuando em nenhum cargo. Então, o que eu acho legal da secretária olhar... Se os membros dali da igreja que ela está cuidando, lógico que tem igrejas muito grandes, mas dentro da realidade de cada uma, ela realmente veja o envolvimento, porque com isso ela vai conseguir sondar se aquela pessoa é membro da igreja que ela está frequentando. Perfeito. E se não for, ajudar o membro nesse cuidado de, olha, então vamos solicitar a sua carta. Aconselhar, inclusive. Aconselhar, para que ele se ramifique ali, para que ele use os dons dele, para que ele realmente decida participar daquela comunidade e fazer a diferença ali onde ele está, que é a igreja que está recebendo ele. Perfeito. Então, nesses 2 blocos, você ficou ao par, né? Entendeu
questões de entrada de membros e saída de membros, que são procedimentos que acontecem dentro de um sistema, mas que por detrás de tudo isso é gente, é movimentação de gente no reino de Deus, tá certo? O programa Insight está aqui para realmente não só informar, mas também para trazer a informação que capacita, a informação que vai trazer para você a ideia de que, puxa, vai além, né? Quer dizer, eu não estou cuidando só do papel, eu estou cuidando de pessoas. O nosso treinamento continua. Se você assistiu os vídeos anteriores, parabéns. Se não assistiu, vai lá, clica, dá uma olhadinha. E no próximo a gente se encontra para conversar um pouco mais sobre esse ministério importante, a secretaria. Até lá!